Lucia tinha a mão dentro do buraco na parede quando ouviu os passos. Seus dedos tocaram algo quente. Pele. Um braço fino demais, trêmulo, coberto de suor frio. Do outro lado do tijolo veio um suspiro. Não de alívio, mas de pânico absoluto, como se aquela mão estendida fosse a última coisa entre a vida e o desaparecimento completo. Os passos se aproximavam pelo corredor, salto alto no mármore, rápidos, determinados. Lucia puxou a mão para fora com tanta velocidade que arranhou os dedos na argamassa áspera. Empurrou o quadro barroco de volta ao lugar. Aquele maldito quadro pesado que escondia o buraco, que escondia ele. E se virou justo quando Vivian dobrou a esquina. A nova senhora de la Vega parou. Seus olhos azuis, frios como bisturi, percorreram Lucia da cabeça aos pés. O vestido esmeralda brilhava sob a luz fraca do corredor de serviço. Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Apenas o reconhecimento de uma ameaça. Lucia. A voz saiu doce, mas cada sílaba era uma navalha. O que você está fazendo aqui? Lucia olhou para as próprias mãos. Havia sangue sob as unhas. Argamassa, poeira de tijolo. Ela apertou os dedos em punhos e os escondeu atrás das costas. Limpando, senhora. Uma mancha de champanhe no piso. Vivian deu um passo à frente. Depois outro. A distância entre elas diminuiu, até que Lucia conseguiu sentir o perfume caro, jasmim e algo amargo por baixo, algo que cheirava a podridão disfarçada. Você sabe o que acontece com pessoas que não sabem o seu lugar, Lucia? Vivian inclinou a cabeça como quem faz uma pergunta retórica para uma criança. Elas se perdem. Simplesmente desaparecem. O coração de Lucia batia tão forte que ela tinha certeza de que Vivian podia ouvi-lo. Mas ela não desviou o olhar. 20 anos servindo aquela casa lhe ensinaram a esconder emoções como quem esconde prataria suja. Entendo, senhora. Vivian segurou o queixo de Lucia com força. Seus dedos eram frios. Apertaram até doer. Não, querida, você não entende, mas vai entender. Ela soltou Lucia com um empurrão leve, quase gentil, e se afastou pelo corredor, deixando um rastro de perfume e ameaça. Quando os passos finalmente sumiram, Lucia se permitiu tremer, porque agora ela sabia. Julian não estava visitando nenhuma prima no campo. Julian estava ali, atrás daquela parede, há 5 dias. E Vivian sabia que Lucia sabia. 6 dias antes, Lucia estava dobrando lençóis na lavanderia quando ouviu a discussão. Não era gritaria. As pessoas ricas não gritam. Elas modulam veneno em tons baixos, civilizados, mortais. Ele não vai embora, Alfonso. A voz de Vivian vinha do escritório. Enquanto aquele menino estiver aqui, eu nunca vou ser mais do que a substituta. Vivian, pelo amor de Deus, ele é meu filho. A voz do Sr. de la Vega estava cansada, derrotada, como a voz de um homem que já perdeu batalhas demais. E eu sou sua esposa. Escolha. Silêncio. Um silêncio longo demais. Lucia largou o lençol que estava dobrando. Suas mãos tinham começado a tremer sem que ela percebesse. Ela conhecia Alfonso de la Vega há 20 anos. Viu ele construir um império. Viu ele amar Gabriela com aquela devoção distante de homens que não sabem demonstrar afeto. Viu ele chorar no funeral da esposa. 3 lágrimas controladas, quase envergonhadas. Mas ela nunca o viu escolher. Vou pensar em algo. Alfonso finalmente disse, e aquelas 4 palavras foram uma condenação. Lucia saiu da lavanderia antes de ouvir mais. Subiu as escadas de serviço até o quarto de Julian no 2º andar. A porta estava entreaberta. O menino estava sentado na cama, abraçando um urso de pelúcia surrado que pertencera à mãe dele. Seus olhos, azuis como os da mãe, não como os do pai, estavam vermelhos. Ela me odeia. Julian disse sem olhar para Lucia. A Vivian me odeia. Lucia sentou ao lado dele na cama. Não disse, não é verdade, porque seria mentira. E ela nunca mentiu para aquele menino. Eu sei, meu amor. O papai vai me mandar embora? Não. Lucia segurou a mão pequena dele. Nunca. Mas ela tinha mentido. Sem querer. Sem saber. Porque 3 dias depois, Julian desapareceu. Agora sozinha no corredor de serviço,
Lucia colocou a orelha contra a parede. Do outro lado do tijolo, abafado pelo quadro pesado, vinha uma respiração. Rápida, assustada, fraca. Julian! Ela sussurrou contra o tijolo gelado. A respiração parou. Depois um som, tão baixo que quase não existia, como unhas arranhando argamassa. Uma tentativa desesperada de responder sem voz. Lucia sentiu algo se romper dentro dela. Não era medo, era raiva. Uma raiva fria, calculada, do tipo que queima devagar e não se apaga. Vivian tinha escondido uma criança, trancado um menino de 9 anos em um buraco na parede, como se fosse um segredo sujo, um problema que podia ser lacrado e esquecido. E Alfonso, o pai, o homem que supostamente amava o filho, estava a poucos metros dali, no salão principal, brindando com champanhe e sorrindo para convidados que não sabiam que estavam celebrando sobre um túmulo. Lucia se afastou da parede. Limpou as mãos no avental. Seus dedos ainda tremiam, mas sua mente estava estranhamente clara. Ela tinha 2 opções. Podia fingir que não sabia. Podia manter a cabeça baixa, continuar polindo pisos, dobrando lençóis, sendo invisível. Podia sobreviver. Ou podia destruir tudo. Do salão chegou o som de palmas. Alfonso estava subindo no pequeno palanque improvisado para fazer o brindis final da noite. A voz dele, amplificada pelo microfone, ecoou pela casa. Meus queridos amigos, agradeço a presença de todos nesta celebração. Lucia olhou para o corredor vazio, para o quadro que escondia o horror, para suas mãos manchadas de sangue e argamassa. Ela tinha servido aquela casa por 20 anos. Hoje ela ia incendiá-la. Lucia tinha 15 minutos. 15 minutos antes de Alfonso terminar o brindis, os convidados irem embora e a casa voltar ao silêncio. 15 minutos antes das portas se fecharem e Vivian ter a noite inteira para apagar evidências. 15 minutos antes de ser tarde demais. Ela voltou ao corredor de serviço com um carrinho de limpeza. Sua desculpa, seu escudo, sua camuflagem. Empurrou o carrinho devagar, fingindo organizar os produtos, mas seus olhos estavam fixos no quadro barroco, no buraco atrás dele, no menino que estava morrendo centímetro a centímetro enquanto o pai brindava a poucos metros de distância. Quando teve certeza de que estava sozinha, Lucia largou o pano de chão e se aproximou da parede. Colocou a orelha no tijolo gelado, bem ao lado da moldura dourada. Silêncio. Seu estômago se contraiu. Julian, sussurrou, a voz tremendo. Julian, você está aí? Nada. Julian, por favor. Um ruído. Fraco. Não era um suspiro, era um arquejo, como o som de alguém tentando respirar debaixo d'água. Lucia puxou o quadro com tanta força que quase o derrubou. A moldura pesada rangeu contra o prego que a prendia, mas cedeu o suficiente para revelar o buraco. A abertura era pequena, do tamanho de uma janela de ventilação, escavada na argamassa antiga e depois lacrada com tijolos soltos que alguém havia encaixado cuidadosamente. Alguém que sabia o que estava fazendo. Alguém que tinha planejado aquilo. O ar que saía do buraco era fétido. Cheirava a mofo, urina e algo pior. O cheiro doce e enjoativo de um corpo começando a falhar. Lucia enfiou a mão pela abertura, ignorando a dor dos arranhões na pele. Seus dedos tocaram tecido. Uma camisa, molhada de suor. E embaixo dela, um corpo pequeno demais, quente demais, tremendo. Julian. A voz dela saiu quebrada. Nada. Ela empurrou a mão mais fundo até tocar o rosto dele. A pele estava seca, ardendo em febre, os lábios rachados, o cabelo grudado no crânio. E então ela sentiu um movimento fraco. Os lábios de Julian se mexendo contra a palma da mão dela, tentando formar uma palavra. Água. Lucia puxou a mão de volta tão rápido que bateu o cotovelo na parede. A dor explodiu no osso, mas ela mal sentiu. Seu coração martelava tão alto que ela tinha certeza de que o som ia ecoar pela casa inteira. Ele estava morrendo. Ali, naquele buraco, a poucos metros do salão, onde homens de terno discutiam investimentos e mulheres de vestido caríssimo fingiam se importar com caridade. Julian estava morrendo de desidratação, de fome, de abandono.
E Lucia era a única pessoa no mundo que sabia. Ela agarrou uma garrafa de água do carrinho de limpeza e tentou encaixá-la pela abertura do buraco, mas o espaço era estreito demais. A garrafa bateu no tijolo, derramou metade do conteúdo no chão. Lucia praguejou, uma palavra feia que ela nunca dizia, mas que saiu naturalmente agora. E tentou de novo, virando a garrafa em um ângulo impossível. Os dedos de Julian apareceram na borda da abertura, magros, trêmulos, cobertos de sangue seco onde ele havia arranhado a parede tentando sair. Lucia segurou aqueles dedos com uma mão e empurrou a garrafa com a outra. Ouviu o som de Julian tentando beber, engasgando, tossindo, tentando de novo. Era o som mais triste que ela já tinha ouvido na vida. "Aguenta firme, meu amor", ela sussurrou contra o buraco, como se as palavras pudessem atravessar o tijolo e abraçar o menino do outro lado. "Eu vou te tirar daí, prometo." Mas como? Se ela tentasse quebrar a parede agora, Vivian apareceria. Se chamasse a polícia, Vivian diria que ela estava louca, que era uma criada velha e ressentida, tentando destruir o casamento do patrão. Se confrontasse Alfonso diretamente, ele duvidaria. Porque era mais fácil duvidar do que aceitar que sua esposa era um monstro. Ela precisava de testemunhas. Precisava tornar aquilo público. Precisava que a verdade fosse tão escandalosa, tão inegável, que nem dinheiro nem poder pudessem enterrá-la. Do salão chegou o som de palmas. O brindis estava começando. E agradeço a todos vocês por celebrarem comigo este novo capítulo da minha vida. A voz de Alfonso ecoou pelos alto-falantes, amplificada, confiante, completamente alheia ao horror acontecendo a poucos metros dele. Lucia puxou o quadro de volta, cobrindo o buraco. Seus dedos tremiam tanto que quase largou a moldura. Ela olhou para o corredor vazio, para o carrinho de limpeza, para as próprias mãos manchadas de sangue e poeira de tijolo. 20 anos servindo aquela casa, 20 anos sendo invisível, 20 anos engolindo humilhações, injustiças, desrespeitos. 20 anos aprendendo que pessoas como ela não têm voz, que o lugar de uma criada é na sombra, calada, obediente. Mas Julian não tinha 20 anos. Julian tinha 9, e ele estava morrendo. Lucia endireitou o avental, limpou as mãos nas coxas, respirou fundo, uma vez, duas, três, até o tremor nos dedos diminuir. Depois saiu do corredor com passos firmes. Ela não ia mais limpar aquela casa, ela ia destruí-la. A cozinha estava vazia quando Lucia entrou. Os garçons tinham saído para servir as últimas bebidas. Os chefes estavam no fumódromo, aproveitando os minutos finais antes da limpeza. Lucia foi direto até o armário de suprimentos. Lá dentro, guardado em uma caixa de papelão velha, estava o microfone reserva do sistema de som. O mesmo que Miguel, o chefe, havia usado no Natal passado para fazer uma piada bêbada sobre os patrões. Uma piada que quase o custou o emprego. Ela pegou o microfone. Pesava menos do que esperava. Testou o botão. Uma luz vermelha piscou. Funcionava. Lucia colocou o microfone dentro do bolso do avental. O peso dele batendo contra a coxa parecia uma arma carregada. Porque era. Do salão, a voz de Alfonso continuava. "E brindo a minha esposa Vivian, que trouxe luz de volta para esta casa." Lucia saiu da cozinha. Atravessou o corredor. Parou na entrada do salão. Lá dentro, sob lustres de cristal e entre flores importadas, estavam as pessoas mais poderosas da cidade. Empresários, políticos, herdeiros, socialites. Gente que nunca olhava para ela. Gente que a via como parte da mobília. Mas hoje, eles iam vê-la. Lucia entrou no salão. Suas botas de borracha faziam barulho no mármore. Algumas cabeças viraram, olhares de estranhamento. Uma criada no meio da festa? Alfonso estava no palanque improvisado, taça erguida, sorriso impecável. Vivian estava ao lado dele, vestido esmeralda brilhando, olhos azuis escaneando a multidão, até encontrarem Lucia. E naquele segundo, naquele único segundo de reconhecimento, Vivian soube. Seu sorriso congelou. Seus dedos apertaram a taça com tanta força que o cristal quase rachou. Lucia enfiou a mão no bolso, segurou o microfone e deu o primeiro passo em direção ao palanque. Não havia mais volta. Se essa história te pegou até aqui, se inscreve no canal.
porque o que vem agora é o momento em que tudo explode. Lucia deu 3 passos antes de Vivian se mover. Foi rápido. Um gesto sutil para os convidados. Apenas a anfitriã se desculpando elegantemente, deixando o palanque para verificar um detalhe. Mas Lucia viu a verdade nos olhos dela. Vivian não estava vindo ao seu encontro. Estava vindo bloqueá-la. Lucia. A voz saiu baixa, controlada, mas com uma nota aguda de pânico mal disfarçado. Preciso de você na cozinha. Agora. Lucia não parou. Seus dedos apertaram o microfone dentro do bolso. Ela podia sentir o metal esquentando contra a palma da mão, como se a coisa estivesse viva, pulsando. Estou ocupada, senhora. Vivian deu a volta e ficou na frente dela, bloqueando o caminho. O vestido esmeralda brilhava sob os lustres, mas o rosto dela estava tenso. Pequenas rugas ao redor dos olhos. Um músculo na mandíbula contraindo. A máscara estava rachando. Você não entende o que está fazendo. Vivian sussurrou, inclinando-se para a frente, tão perto que Lucia podia sentir o hálito dela, menta e champanhe. Se você abrir a boca, eu garanto que você vai se arrepender. Tenho amigos, Lucia. Pessoas que podem fazer você desaparecer sem deixar rastro. Lucia a encarou, e pela primeira vez em 20 anos de baixar a cabeça, de engolir humilhações, de ser invisível, ela não desviou o olhar. Eu já desapareci, senhora. Faz 20 anos que ninguém me vê. Vivian recuou como se tivesse levado um tapa, e Lucia continuou andando. Mas antes que pudesse chegar ao palanque, uma mão agarrou seu braço, forte, masculina. Era Diego, o chefe de segurança, um homem de ombros largos que sempre a cumprimentava com um aceno educado, mas agora a segurava como se ela fosse uma ameaça. Desculpa, Lucia, mas você não pode estar aqui. Ordens da senhora de la Vega. Lucia tentou se soltar, mas ele apertou mais. Diego, por favor, tem uma criança morrendo nesta casa. Ele franziu a testa, confuso. Olhou para Vivian, que agora sorria de volta. O sorriso falso, perfeito, treinado. Como se Lucia estivesse delirando. Ela está tendo um colapso nervoso. Vivian disse alto o suficiente para alguns convidados próximos ouvirem. Pobre coitada. Trabalhou demais. Diego, leve-a para fora. Com cuidado. Não queremos traumatizá-la mais. Diego hesitou. Lucia viu a dúvida nos olhos dele. Ele a conhecia. Conhecia seu trabalho, sua seriedade, mas também conhecia quem pagava o salário dele. Vai, Lucia, ele murmurou. Não faça isso mais difícil. E foi ali, naquele segundo de rendição iminente, que Lucia sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era medo, não era raiva, era memória. Julian tinha 6 anos quando aprendeu a amarrar os sapatos. Era uma tarde de domingo, e Lucia estava na lavanderia quando ele apareceu na porta, segurando um tênis vermelho, o rosto contraído em frustração. Não consigo, ele disse, os olhos já brilhando de lágrimas reprimidas. Lucia largou as toalhas que estava dobrando e se ajoelhou ao lado dele. Pegou o tênis, segurou os cadarços. Vou te ensinar um segredo, ela disse. Quando algo parece impossível, você não desiste. Você tenta de novo, mais devagar, com calma, até conseguir. Julian enxugou o nariz com a manga da camisa. E se eu nunca conseguir? Lucia tocou a bochecha dele com ternura. Você sempre consegue. Sabe por quê? Porque você é corajoso, e coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Julian sorriu, aquele sorriso torto que iluminava o rosto inteiro. Levou 15 minutos. Mas ele aprendeu. E quando finalmente conseguiu dar o laço, ele pulou, gritou, abraçou Lucia tão forte que quase a derrubou. Eu consegui, você viu, Lucia, eu consegui. Eu sempre soube que você ia conseguir, meu amor. A lembrança saiu tão rápida quanto veio, mas deixou algo atrás, uma certeza, uma força que Lucia não sabia que ainda tinha. Ela olhou para Diego, para a mão dele no braço dela. Depois olhou diretamente nos olhos dele. Você tem filhos, Diego? Ele piscou, surpreso. Tenho. 2. Quantos anos? 7 e 9. Lucia assentiu lentamente. Então você sabe.
Você sabe o que é amar uma criança mais do que você ama a si mesmo. Você sabe o que é capaz de fazer para protegê-la. Diego não respondeu, mas algo mudou no rosto dele. Tem um menino de 9 anos trancado em um buraco atrás de uma parede no corredor de serviço. Lucia disse a voz firme e clara. Ele está lá há 5 dias, sem comida, sem luz, sem esperança. E se eu não fizer alguma coisa agora, ele vai morrer enquanto o pai dele brinda com champanhe. A mão de Diego afrouxou no braço dela. Você está falando sério? Eu nunca menti para você, Diego. E não vou começar agora. Ele soltou ela. Vivian deu um passo à frente, o rosto finalmente mostrando a raiva contida. Diego, eu dei uma ordem. Mas Diego se afastou. Devagar. Olhou para Vivian como se a visse pela primeira vez. Depois olhou para Lucia. Faça o que tem que fazer. Ele murmurou. E se posicionou entre Lucia e Vivian. Lucia não perdeu tempo. Avançou em direção ao palanque, onde Alfonso ainda segurava a taça. Agora percebendo que algo estava errado. O sorriso sumindo aos poucos. Alguns convidados começaram a murmurar. Outros pegaram os celulares gravando. Lucia subiu no palanque. Tirou o microfone do bolso. O peso dele na mão era absurdo. Algo tão pequeno, mas capaz de detonar uma bomba. Vivian gritou algo atrás dela. Alguém tentou puxá-la de volta, mas era tarde. Lucia ligou o microfone. O feedback agudo cortou o salão. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças viraram. E Lucia, a criada invisível, a mulher que serviu aquela casa por 20 anos, sem nunca pedir nada, sem nunca reclamar, sem nunca ser vista, finalmente falou. Desculpem interromper a festa. Sua voz ecoou pelos alto-falantes, tremendo no começo, mas ganhando força. Mas preciso que todos vocês saibam de algo. Algo que está acontecendo nesta casa, neste exato momento. Alfonso a olhou confuso, o rosto perdendo toda a cor. Lucia, o que você está fazendo? Ela não olhou para ele. Olhou para a multidão. Para os rostos chocados, curiosos, irritados. Para as câmeras dos celulares apontadas para ela. O filho de vocês, ela disse, e a voz finalmente quebrou. Julian, ele não está visitando nenhuma prima. Ele está aqui. E ele está morrendo. O que você faria no lugar dela? Arriscaria tudo para salvar alguém que ama? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Lucia conseguia ouvir o próprio coração batendo no tímpano. Alfonso desceu do palanque. Suas pernas tremiam. A taça de champanhe escorregou dos dedos e explodiu no chão de mármore. Um som agudo, cristalino, que cortou o ar como um grito. O que você acabou de dizer? A voz dele saiu rouca, quase inaudível. Lucia segurou o microfone com as 2 mãos para impedi-las de tremer. Julian está trancado em um buraco atrás da parede do corredor de serviço. Há 5 dias, sua esposa colocou ele lá. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns convidados levantaram. Outros puxaram os celulares, filmando, tirando fotos. O flash das câmeras iluminava o salão como relâmpagos. Vivian avançou para o centro do palco, o rosto contorcido em uma máscara de ultraje perfeitamente ensaiada. Isso é loucura! Ela gritou, apontando para Lucia. Ela está delirando. Tem ciúmes de mim, sempre quis o que eu tenho. Então me explique. Lucia se virou para ela e, pela primeira vez em 20 anos, não baixou os olhos. Me explique por que minhas mãos estão sangrando de arranhar a argamassa. Me explique por que ouvi uma criança chorando dentro da parede. Me explique por que você me ameaçou há 15 minutos quando me encontrou no corredor de serviço. Vivian abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Alfonso deu um passo em direção a Lucia. Seu rosto estava branco, os olhos vermelhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Lucia. A voz dele quebrou. Olhe para mim. Você tem certeza? Absoluta certeza? Lucia estendeu as mãos. Elas estavam tremendo, mas também estavam cobertas de sangue seco, poeira de tijolo, arranhões profundos onde a pele tinha sido arrancada pela argamassa áspera. Senhor de la Vega.
Ela disse, e pela primeira vez em 20 anos chamou ele pelo nome. Alfonso, quando foi a última vez que você conversou com seu filho? De verdade? Quando foi a última vez que você perguntou se ele estava bem? Ele recuou como se tivesse levado um soco. Ele estava com a prima da Vivian. Não estava. Lucia deu um passo à frente. E você sabe disso. No fundo, você sempre soube. Mas era mais fácil acreditar na mentira do que enfrentar a verdade. Alfonso fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Uma lágrima real, não das controladas que ele chorou no funeral da primeira esposa. Quando abriu os olhos de novo, havia algo diferente ali. Algo rompido. Onde? Ele sussurrou. Onde ele está? Corredor de serviço, parede de tijolos atrás do quadro barroco. Alfonso correu. Não andou. Não hesitou. Correu como um homem possuído, derrubando mesas, empurrando convidados, tropeçando nos próprios pés. E atrás dele, toda a festa, 60 pessoas em trajes de gala, correu também como uma multidão atraída pelo cheiro de sangue. Lucia desceu do palanque e seguiu. Suas pernas pesavam toneladas. Ela podia sentir os olhares, os julgamentos, os sussurros. Mas também podia sentir Diego ao seu lado protegendo-a. No corredor de serviço, Alfonso já estava arrancando o quadro da parede com as próprias mãos. A moldura pesada caiu no chão com um estrondo. A tela rasgou. E atrás dela a parede de tijolos. Ali. Lucia apontou para o ponto exato. Alfonso enfiou os dedos na argamassa e puxou. Um tijolo saiu, depois outro, depois outro. Suas mãos sangravam, mas ele não parava. Não sentia dor, só desespero. Julian! Ele gritou. Julian, você está aí? Silêncio. Um silêncio longo demais. Alfonso parou de arrancar tijolos. Olhou para Lucia, os olhos vidrados de pânico. Ele não está respondendo. Ele não está... Não pare. Lucia segurou o ombro dele. Não pare agora. Alfonso voltou a puxar os tijolos. E então, do buraco na parede veio um som. Fraco, quase inaudível. Como o suspiro de alguém que já desistiu de ser encontrado. Mas estava lá. Alfonso arrancou mais 3 tijolos de uma vez, abrindo um buraco grande o suficiente. E do outro lado, encolhido em uma posição fetal, coberto de sujeira e urina, com os lábios rachados e sangrando, os olhos afundados nas órbitas, o cabelo grudado no crânio, Julian. O menino abriu os olhos, aqueles olhos azuis que um dia foram brilhantes, mas agora eram opacos, sem vida. Olhou para o pai como se fosse um estranho, como se fosse um sonho, como se não conseguisse mais distinguir o real do irreal. Papai? A voz dele era um fio de som. Você veio? Alfonso soltou um som que não era humano. Era dor pura, condensada em um grito que ecoou pelo corredor, pelas paredes, pela casa inteira. Ele enfiou o corpo pelo buraco, ignorando os arranhões, e puxou o filho para fora. Segurou aquele corpo frágil, leve demais, quente demais, e desmoronou. Perdão. Ele chorou. Perdão, filho. Perdão. Perdão. Julian, fraco demais para abraçar de volta, apenas encostou a cabeça no peito do pai. Seus lábios se mexeram. Lucia, ainda de pé na entrada do corredor, leu as palavras que ele não conseguia dizer. Eu te chamei. Eu gritei. Mas você não veio. A multidão ao redor assistia em silêncio absoluto. Alguns choravam, outros filmavam. Todos testemunhas do que o dinheiro, o poder e a negligência podem fazer a uma criança inocente. E então, uma voz cortou o silêncio. Ele está mentindo! Vivian gritou, tentando empurrar as pessoas para sair do corredor. Vocês não entendem. Ele estava fingindo. Ele armou isso para me incriminar. Mas ninguém a escutava. Diego segurou o braço dela. Depois, outro segurança. Vivian tentou se debater, mas eles a seguraram com firmeza. Soltem, soltem! Vocês não sabem quem eu sou. Meu pai é uma assassina. Alfonso ergueu o rosto do cabelo do filho e olhou diretamente para ela. E naquele olhar não havia mais amor. Não havia mais dúvida. Apenas ódio. Você tentou matar meu filho. Eu não. Ele estava... Cala a boca.
Alfonso rugiu, e o som reverberou. Você não fala mais, nunca mais. Diego, chame a polícia e segure essa mulher. Se ela tentar fugir, você tem minha permissão para usar qualquer força necessária. Vivian olhou ao redor, para os convidados, para os seguranças, para Lucia, e percebeu que estava sozinha, completamente sozinha. Suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos, o vestido esmeralda rasgando no chão sujo do corredor de serviço, e começou a chorar. Mas ninguém se moveu para consolá-la. Alfonso segurava Julián como se o menino fosse desaparecer se ele soltasse. E Lucia, parada ao lado deles, permitiu-se finalmente respirar. Ela tinha destruído tudo, mas tinha salvado ele. Se essa virada te arrepiou, deixa seu like agora. Isso nos mostra que você sente junto com a gente. A ambulância chegou 17 minutos depois. Lucia cronometrou. Não porque quisesse, mas porque seu cérebro, em estado de choque, se agarrou a detalhes insignificantes para não desmoronar por completo. 17 minutos. 1020 segundos. Tempo suficiente para Alfonso segurar o filho e repetir perdão mais vezes do que Lucia conseguia contar. Tempo suficiente para Vivian ser algemada, gritando ameaças que ninguém mais escutava. Tempo suficiente para os convidados saírem em silêncio, envergonhados, carregando seus vestidos caros e seus segredos sujos. Quando os paramédicos entraram, Lucia estava encostada na parede do corredor de serviço. As pernas tinham cedido há uns 5 minutos, mas ela não se lembrava de ter caído. Só se lembrava do frio do tijolo contra as costas, do cheiro de desinfetante que os paramédicos trouxeram, do som das rodas da maca rangendo no mármore. Julián estava consciente, mal, mas estava. Um dos paramédicos, uma mulher de olhos cansados e mãos firmes, se ajoelhou ao lado de Lucia enquanto o outro preparava a maca. Você foi quem encontrou ele? Ela perguntou. Lucia assentiu. Não confiava na própria voz. Você salvou a vida dele. A paramédica tocou o ombro de Lucia com uma gentileza que quase a quebrou. Mais algumas horas e ela não terminou a frase. Não precisava. Lucia fechou os olhos e viu de novo. Os dedos magros de Julián aparecendo na borda do buraco. O arquejo dele tentando respirar. A pele quente demais, seca demais, frágil demais. Mais algumas horas. Ela tinha quase esperado demais. Quando abriu os olhos, Alfonso estava na entrada do corredor. Ele segurava a mão de Julián, enquanto os paramédicos o colocavam na maca. O menino estava envolto em cobertores térmicos prateados, com uma máscara de oxigênio no rosto e um acesso intravenoso no braço. Parecia tão pequeno, tão quebrado. Alfonso olhou para Lucia, e naquele olhar havia tantas coisas que palavras não conseguiriam expressar. Culpa, gratidão, vergonha, dor. Vou com ele, ele disse, a voz rouca. Mas eu volto. E quando voltar, nós vamos conversar. De verdade. Lucia assentiu. A maca passou por ela e Julián, com os olhos semicerrados, virou a cabeça na direção dela. Seus lábios se mexeram atrás da máscara. Lucia não conseguiu ouvir, mas leu. Obrigado. E então, eles se foram. A casa ficou vazia muito rápido. Os seguranças acompanharam Vivian até a viatura policial. Os garçons e chefes recolheram tudo em silêncio. Pratos quebrados, taças abandonadas, guardanapos amassados, e saíram pelos fundos, sem olhar para ninguém. Diego foi o último a sair. Parou na porta da cozinha, onde Lucia estava sentada em um banquinho, olhando para as próprias mãos. Você fez a coisa certa, ele disse. Lucia não respondeu. Eu deveria ter acreditado em você mais rápido. Diego continuou, a voz carregada de arrependimento. Desculpa. Você acreditou quando importava. Lucia finalmente falou, sem erguer os olhos. É o que conta. Diego ficou ali por mais alguns segundos. Depois saiu, fechando a porta devagar. E Lucia ficou sozinha, completamente sozinha. A casa, aquela mansão enorme com seus lustres de cristal, seus pisos de mármore, seus quadros caros, estava em silêncio absoluto. Não o silêncio confortável da madrugada,
mas o silêncio denso e pesado de um lugar onde algo terrível aconteceu. Um silêncio que sufocava. Lucia olhou para as mãos. Estavam sujas, sangue seco sob as unhas, arranhões profundos nas palmas, calos antigos misturados com feridas novas. Eram mãos que tinham servido, limpado, cuidado. Hoje tinham destruído. Ela se levantou devagar, cada músculo do corpo protestando, e caminhou até o corredor de serviço. O buraco na parede ainda estava lá, aberto, obsceno, como uma ferida exposta. O quadro barroco estava caído no chão, a moldura dourada quebrada, a tela rasgada mostrando o navio naufragando. Lucia se aproximou e olhou para dentro do buraco. Era pequeno, menor do que ela imaginava, escuro, frio, cheirava a mofo e desespero. E ali, no canto, havia marcas, arranhões, pequenos, feitos por dedos infantis tentando sair. Ela se ajoelhou e tocou as marcas com as pontas dos dedos. Julian tinha ficado ali, 5 dias, 5 noites, chamando, gritando, esperando que alguém o ouvisse. E ela quase não ouviu. Se tivesse demorado mais uma noite, se tivesse duvidado, se tivesse tido medo. Lucia encostou a testa na parede fria e, pela primeira vez desde que tudo começou, permitiu-se sentir. E o que sentiu não foi alívio, não foi vitória, foi exaustão. Uma exaustão tão profunda que ia até os ossos. 20 anos ela tinha servido aquela casa, 20 anos invisível, 20 anos calada, e hoje ela tinha gritado. Tinha quebrado tudo, a festa, o casamento, a reputação, a ilusão de perfeição, e salvado uma vida. Mas a que custo? Amanhã ela teria que voltar, limpar o sangue, consertar o que pudesse ser consertado, fingir que a casa ainda era a mesma. Mas não era, e nem ela. 3 horas depois, o celular de Lucia tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com mãos trêmulas. Alô? Lucia. Era Alfonso. Julian está estável. Os médicos disseram que ele vai se recuperar. Fisicamente, pelo menos. Emocionalmente, vai levar tempo. Mas ele vai viver. Por sua causa. Lucia fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Como ele está agora? Dormindo. Com sedativos. Mas antes de dormir, ele pediu você. Disse que você prometeu que ia tirá-lo de lá. E você cumpriu. A voz de Alfonso falhou. Lucia, eu não sei como te agradecer. Não sei como pedir perdão. Por não ter visto, por não ter... Não precisa. Lucia interrompeu, a voz firme. Só cuide dele, de verdade. Dessa vez, fique. Eu vou. Eu juro. Alfonso respirou fundo. E Lucia, você não trabalha mais aqui. Não como empregada, nunca mais. Você é família. E família não serve. Família, fica. Lucia desligou o telefone e o segurou contra o peito. Pela primeira vez em 20 anos, alguém a viu. E isso, de alguma forma estranha e dolorosa, era suficiente. Se essa história tocou seu coração de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Ou se ainda não é inscrito, esse é o momento. Histórias assim precisam ser contadas. E você faz parte disso. 3 semanas depois, Lucia acordou em um quarto que não era o dela. Não o quartinho de serviço nos fundos da casa, com a cama estreita e a janela que nunca fechava direito. Era o quarto de hóspedes no 2º andar. Aquele com vista para o jardim, com uma cama que não rangia e cortinas que bloqueavam o sol da manhã. Alfonso tinha insistido. Você não dorme mais nos fundos, ele disse no dia em que Julian recebeu alta do hospital. Nunca mais. Mas Lucia ainda acordava às 5 da manhã. Ainda vestia o avental azul e branco por hábito. Ainda preparava café antes de qualquer pessoa acordar. 20 anos de rotina não desaparecem em 3 semanas. A diferença era que agora, quando ela entrava na cozinha, Alfonso já estava lá, esperando. Eles não conversavam muito, apenas dividiam o silêncio enquanto o café passava. Mas era um silêncio diferente. Não o silêncio de patrão e empregada. Era o silêncio de 2 pessoas que sobreviveram à mesma tempestade e ainda estavam aprendendo a respirar de novo.
Julian estava em casa agora, mais forte fisicamente. O rosto tinha recuperado a cor, o corpo, o peso. Mas havia algo nos olhos dele que não voltou. Algo que Lucia reconhecia porque via no espelho todos os dias. Era a marca de quem conheceu a escuridão e sobreviveu. Ele não falava sobre os 5 dias no buraco. Os terapeutas diziam que era normal, que levaria tempo, que traumas desse tipo não se curavam, apenas se aprendiam a carregar. Mas ele falava com Lucia, não com palavras, com gestos pequenos. Segurava a mão dela quando assistiam TV. Sentava ao lado dela na mesa do café da manhã. E toda noite, antes de dormir, batia na porta do quarto dela. "Posso entrar?" E Lucia sempre dizia sim. Ela se sentava na beira da cama dele, como fazia quando ele tinha 3 anos e acordava de pesadelos. Segurava a mão dele até a respiração acalmar, até o corpo relaxar, até o sono vir. "Você vai embora?" Ele perguntou uma noite, a voz pequena na escuridão. "Não," Lucia respondeu. "Nunca. Promete?" Ela apertou a mão dele. "Prometo." E pela primeira vez em 3 semanas, Julian dormiu a noite toda. Vivian estava presa, aguardando julgamento. As acusações eram longas: tentativa de homicídio, maus tratos a menor, sequestro, cárcere privado. Os advogados dela tentavam alegar insanidade temporária, ciúmes patológicos, transtorno de personalidade. Mas as evidências eram claras demais. As marcas na parede, o testemunho dos paramédicos, as filmagens dos convidados e, principalmente, o depoimento de Julian. Alfonso nunca mais pronunciou o nome dela. Era como se Vivian tivesse sido apagada da existência. As fotos do casamento sumiram. Os vestidos dela foram doados. O quarto que ela ocupava foi trancado. E ninguém na casa reclamou. Lucia ainda limpava a casa, ainda dobrava roupas, ainda polia o mármore. Mas agora fazia porque queria, não porque era obrigada. E descobriu que existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma tarde, enquanto passava pano no corredor de serviço, aquele corredor que ela evitou por 2 semanas antes de finalmente conseguir voltar, ela parou diante da parede de tijolos. O buraco tinha sido lacrado. Alfonso contratou pedreiros para refazer a argamassa, repintar, esconder. Mas Lucia ainda via, ainda sentia, ainda ouvia o eco daquele choro que quase não alcançou. Ela tocou a parede com a ponta dos dedos. "Eu te ouvi", sussurrou. "E não vou esquecer." Porque era isso que importava agora. Não esquecer. Não o horror, mas a coragem, a escolha. O momento em que ela decidiu que uma vida importava mais do que sua segurança, mais do que seu emprego, mais do que seu silêncio. Sabe qual foi a parte mais difícil de tudo isso? Não foi enfrentar Vivian, não foi desafiar o sistema, não foi nem destruir a festa e expor o segredo. Foi perceber que ela sempre teve essa força, sempre. E passou 20 anos convencida de que não tinha. Porque quando você passa tempo demais sendo invisível, começa a acreditar que não existe. Quando passa tempo demais servindo, esquece que também merece ser vista. Quando passa tempo demais calada, esquece o som da própria voz. Lucia esqueceu. Até o dia em que um menino de 9 anos precisou dela. E aí ela lembrou. Você que está assistindo isso agora, você que ficou até aqui. Talvez você se identifique com Lucia. Talvez você também seja invisível no seu próprio mundo. Talvez você também tenha passado anos calado, servindo, cuidando de todo mundo menos de você mesmo. Talvez você também esteja esperando permissão para gritar. Então deixa eu te dizer uma coisa que ninguém te disse ainda. Você não precisa de permissão. A sua voz importa. A sua presença importa. O que você sente, o que você vê, o que você sabe que está errado, importa. E se tem alguém gritando dentro de um buraco, esperando que você ouça, esperando que você haja, esperando que você seja corajoso, você já sabe o que fazer. Não porque é fácil, não porque vai te trazer recompensas, mas porque existem coisas nesse mundo que valem mais do que o nosso medo. E uma delas é a vida de alguém que não consegue se salvar sozinho. Lucia não era heroína.
Era uma mulher comum que fez uma escolha extraordinária. E você também pode. Não precisa ser grandioso. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser real. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma pessoa que ouça, uma pessoa que acredite, uma pessoa que não vire o rosto. Seja essa pessoa, mesmo quando for difícil, mesmo quando te custar algo, mesmo quando ninguém mais estiver vendo. Porque no final não é o tamanho da casa que importa, não é o dinheiro no banco, não são os aplausos ou reconhecimentos. É olhar no espelho e saber que quando alguém precisou, você não virou as costas. E isso, no fim das contas, é o que nos faz humanos de verdade. Se você ficou até aqui é porque essa história te tocou de alguma forma. E isso significa o mundo para mim. Obrigado por assistir. Obrigado por ouvir. Obrigado por sentir junto. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas são as mais importantes, porque nos lembram de que em algum lugar alguém está gritando baixinho. E talvez você seja a única pessoa que pode ouvir. Se essa história falou com você, tem outra te esperando. Outra jornada, outro coração, outra verdade que precisa ser vista. Clica no próximo vídeo. Continua com a gente, porque você não está sozinho. E enquanto existir alguém disposto a ouvir, sempre vai existir esperança.